Hoje Portugal, o Brasil se tornar independente de Portugal, o Dom Pedro I vai até aqui, até o rio Ipiranga. Espera um pouquinho. Às margens do rio Ipiranga, sem aquela roupa bonita, e ele tava indo para fazer um número 2 lá, ele dá a independência do Brasil, todo destruído. Só que quem deu a independência mesmo não foi Dom Pedro I, não pense isso não. Foi a Dona Leopoldina que fez uma carta dizendo: o Brasil é independente, o Brasil é independente agora e não é mais colônia de Portugal. E Portugal não podia mais fazer nada. Quer saber por que Portugal? Como é que aconteceu isso? Você lembra do vídeo da Espanha que eu fiz recentemente? E do francês? Tem tudo a ver, mas eu não vou contar agora. Eu vou contar da história do Brasil colonial. Por que eu tô fazendo a parte 2 primeiro? Continuando. O Brasil, depois da independência, o reinado de Dom Pedro I era uma porcaria. Como a independência teve a ajuda de todo mundo que tinha ali, todo mundo mesmo do Brasil tinha rico, era pobre, camponês, triste, era banqueiro, era todo tipo de pessoa que gostava dessa ideia. Só que não era muito bem não. Isso não era ficar unido por muito tempo. Então Dom Pedro I, ele disse: não tem Constituição, então eu vou fazer uma. Só que isso não foi uma boa ideia, já que ele fez uma assembleia, faça a Constituição. E depois ele simplesmente tomou e fez a Constituição, onde muitos dizem que foi autoritário, e você já sabe o que dá, né? Quando tem um rei lá que quer dominar tudo. Não vai dar muito bem, não. Eu já sei, eu já estou prevendo o futuro. Então eu vou mostrar o que aconteceu. Vamos ver. Depois aconteceu a independência do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que não chamava assim, chamava, deixa eu me lembrar, República Juliana, e também a República do Confederação do Equador. Eu vou mostrar aqui. Então aconteceu um monte de coisa ruim. É uma porcaria. O Uruguai se tornou independente da Guerra da Cisplatina. Vai dar ruim, né? Dom Pedro I era o pior. Era o pior monarca que você podia ver. E ele perdeu alguma coisa? Só o Uruguai mesmo. Não dá muita coisa boa, não. Então o Brasil perdeu tudo isso. Peraí, ele só perdeu o Uruguai. Mas tudo bem. Mas ele teve uma grande crise, onde Dom Pedro I teve que pegar o barquinho e ele não sabia o que era. Que ele era português e que era brasileiro, não sabia o que é. Então ele foi lá para Portugal e deixando seu filho sozinho, com apenas 5 anos de idade e ainda sem mãe. Que história triste, né? O Brasil tá destruído, com vários regentes nesse grande país chamado Brasil. Tava um caos. Não tá muito diferente de hoje não, né? Não tá muito diferente de hoje. Tá um caos. Mas começou o período regencial, onde não tinha um rei e quem ficava no poder era regente. Eles ficavam lá, tipo entre aspas, rei. Então, muito tempo depois veio o golpe da maioridade, onde ele não aguentava mais regente. Ele queria um Dom Pedro I como imperador. Então, Dom Pedro I, ele ficou em maioridade em 23 de julho de 1840. E esse período foi ótimo. O Brasil estava crescendo mesmo, a industrialização tendo fraca, até se virando o segundo país a ter uma linha telefônica. Mas aconteceu uma coisa terrível. O Paraguai, como ele era... Ainda não é o Paraguai. Mas o Brasil só era rico, sabe por quê? Do café.
Sim, o cafezinho que você tomava era a maior especiaria, o que o Brasil vendia. Então o Brasil começou a ter um período bom, muito bom. O café tipo motor, só que isso não me ajudou não. Porque existia os grandes cafeteiros em São Paulo. Desde daí, desde desse dia, São Paulo era os tops dos tops. Sim, desde desse tempo, em 1800, não sei o que, já era a cidade, era riquíssimo. Então, temos que voltar um pouquinho no tempo. O Paraguai, como ele não estava muito bem, Solano Lopes não era muito bem, você pode chamar ele de presidente ou ditador do Paraguai, tanto faz. O Solano Lopes, ele invadiu o Mato Grosso do Sul. Aí começa a guerra do Paraguai, aí ele pede ajuda para a Argentina, é invadido. Tenta invadir o Uruguai, não consegue. E isso aconteceu porque o Brasil... Vamos começar do começo. Isso aconteceu porque existiam os colorados e os blancos. Sim, eu tô falando igual Cebolinha, mas estava escrito. O que tá escrito na história é assim mesmo. Os blancos e os colorados. Os blancos era que ajudava o Solano Lopes aqui, paraguaio. Já o Uruguai, que era... Quer dizer, os colorados que eram apoiados do Brasil e a Argentina. Sabe o que aconteceu? O Brasil invadiu o Paraguai, que tem hipótese de que estava com medo de várias coisas. Então, o Paraguai, Paraguai lutou, foi burro, perdeu tudo. E o Brasil ficou ocupando o país durante um tempo. Então, o exército começou a ficar muito mais forte. E o Brasil não estava aguentando. O exército contra ele. Todo mundo contra ele. A igreja, o exército, a população, os burgueses, os ricos, poderosos. Ninguém estava afim. Então, contaram uma mentirinha pro Deodoro. Eles falaram assim pro Deodoro da Fonseca: o seu inimigo se tornou primeiro-ministro. Aí o Teodoro foi lá, deu o golpe e tirou o imperador. E assim terminou o nosso querido Império do Brasil. Adiós, Master Brasil. E o Império do Brasil foi importante para o nosso desenvolvimento. Se não existisse o Império, muito provavelmente o Brasil seria uma porcaria. Quer que eu faça um vídeo desse? Quer que eu faça um vídeo que o Brasil não fosse um império? É só você pedir, é só você dar um like e que alcançar 15 likes eu vou, ok? Tchau! Espero que tenha gostado do vídeo e dê um like e se inscreva. Tchau!